Abra sua Bíblia, nós vamos ler hoje lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 20. Amém? Estas são as palavras de Deus. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, como igreja do Senhor, ler e meditar na Escritura. Abra o nosso coração, nosso entendimento, para receber aquilo que o Senhor está nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui quando a Bíblia fala de Simão, quer dizer Pedro. Jesus depois mudou o nome dele para Pedro. Simão era o irmão mais velho de André, e os dois eram pescadores e eles estavam lançando as redes. Jesus chega e diz aos pescadores que vai fazer deles pescadores. O que é uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente acha que já é, vem Jesus e fala, não, você ainda não é. Eu vou fazer você ser. Quando eu terminar o que eu quero fazer na sua vida, aí você vai ser o que você acha que você hoje é. Então Jesus diz aos pescadores que vai fazer deles pescadores. Porque Jesus era o maior pescador de todos. Só que, ao invés de peixes, o que Jesus pescava eram homens. E a primeira coisa que você nota nesse texto é o que Jesus fez ao dizer para os pescadores que ia transformar eles em pescadores. Pescou eles. Ele era o maior pescador e os primeiros ali do contexto que ele vai pescar são justamente os dois pescadores. Então os dois pescadores foram pescados por Jesus. Jesus, como pescador de homens, pega e fala para eles, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E essa expressão é uma metáfora, obviamente, e o que ela significa é conquistar os seus corações com a palavra de Deus. Veja, os peixes, nessa metáfora, são os homens, eles são como peixes. A água em que esses peixes vivem, esses peixes homens, é o pecado que os homens estão vivendo. E a rede que vai pescar eles é a palavra de Deus. E o barco para onde eles vão ser trazidos depois da pescaria é a igreja, não é? E os pescadores são os discípulos de Jesus que pregam a palavra, né, que foram primeiro capturados pela graça de Deus e agora trazem outras pessoas para dentro do barco. Então o evangelismo, irmãos, ele é parecido com uma pescaria em vários níveis, de várias maneiras. Por exemplo, os peixes, eles estão tão acostumados com a água que eles vivem que eles não sabem a cor. Você que às vezes vai fazer uma pescaria, você fala, esse lago é marrom, esse rio aqui é verde, né, ou esse mar aqui é azul, e você vê a cor. Mas o peixe que está lá dentro, você acha que ele sabe que aquela água que ele está é verde ou ela é marrom? Ele não faz a menor ideia, porque ele está tão envolvido naquilo que ele não percebe. E os homens também da mesma maneira, eles estão tão cegos na vida de pecado que eles não conseguem perceber a condição que eles estão vivendo. Essa é a realidade para todos os homens fora do Evangelho. Qualquer pessoa fora de Cristo não tem noção do que ela está vivendo. É por isso que uma das primeiras coisas no evangelismo, às vezes a gente erra nisso, a gente não percebe, a gente não aprende a evangelizar com os apóstolos, a gente não aprende a evangelizar com Jesus Cristo muitas vezes. A gente aprende a evangelizar às vezes com o pregador de YouTube. Só que a pregação de Jesus começava com arrependei-vos. A pregação dos apóstolos começava demonstrando para o homem a situação horrível que ele estava vivendo.
Tem um grande evangelista do passado, mas infelizmente pouco conhecido hoje, na verdade não pouco conhecido, mas menos conhecido do que merecia, chamado Francis Schaeffer. Quem aqui já ouviu falar desse grande pregador que viveu há muito, não muito tempo atrás, né? Na geração aí, uns 20 anos atrás, eu acho que ele deve ter falecido uns 20 ou 10 anos atrás. Ele ensinava, ele falava assim, olha, os homens, eles têm um teto de vidro, não dá para você querer que a água da chuva do evangelho caia sobre eles se você não quebrar o teto dele. Você precisa quebrar o teto de vidro dele para ele perceber a situação real da vida dele, e aí a chuva do evangelho entra. Então, os peixes não sabem a cor da água que eles vivem, e os homens não sabem a verdadeira condição da sua alma. A maioria das pessoas acha que está tudo bem. A maioria das pessoas que estão caminhando para o inferno acreditam que está tudo certo, que não tem problema nenhum na vida delas, quando na verdade tem um problema imenso. Agora, quando o pescador lança a rede, o que é que os peixes fazem? Eles tentam fugir, eles se debatem, eles entram meio que em desespero, eles querem sair da rede. E os homens também, quando você apresenta o evangelho para eles, eles têm inúmeras objeções. Existe uma série de questões que são levantadas e de riscos que ele imagina na cabeça dele, se eu aceitar essa mensagem, o que vai acontecer, né? Então, a pessoa o discípulo de Jesus que vai pregar o evangelho, ele já tem que ter em mente que essas coisas provavelmente vão acontecer. O pescador, ele lança a rede na água escura sem saber o que é que ele vai capturar. Será que ali embaixo vai ter tilápia, ou vai ter pintado, ou vai ter linguado? Que peixe que vai ter ali? Ele não sabe, né? Eu nem sei se esses peixes a gente pesca com rede. Eu estou falando aqui os nomes de peixe que vem na minha cabeça, mas ele não sabe, ele lança a rede na água escura sem saber o que é que vai estar lá embaixo. E o discípulo de Jesus que prega o evangelho também faz sem saber exatamente o que está passando na vida, no coração daquelas pessoas. Às vezes você prega o evangelho para uma pessoa que está sorridente e ela estava planejando já naquele dia se matar, mas ela está sorrindo. E a sua mensagem do evangelho vai no coração dela naquele momento e evita aquele problema. Às vezes ela não se converte na hora, mas ela pelo menos pensa assim, olha, tem alguma coisa aqui diferente acontecendo, por que que essa pessoa apareceu falando isso para mim? Melhor eu repensar aquilo que eu estava planejando. Você prega o evangelho sem saber. Às vezes você prega o evangelho para alguém e você fala assim, esse aqui vai converter, esse recebeu. E na verdade não recebeu nada, não entendeu nada, não aceitou nada. Você tem que entender que toda vez que você prega o evangelho é uma água escura, você não sabe o que é que tem lá embaixo. O discípulo de Jesus precisa aprender a pregar o evangelho com os pescadores. Ele lança a rede no mundo e não sabe o que é que está acontecendo ali, e que tipo de peixe que vai vir, nada disso. E aí o pescador puxa a rede para o barco com o que tiver dentro dela. Se tiver peixe, vem peixe. Se tiver cobra, vem cobra. Se tiver sapato, vem sapato junto também. O que a rede pegar, ele traz. E o discípulo de Jesus traz pessoas para a igreja da mesma forma, da forma que elas tiverem. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou, né, depois, não tem esse negócio de depois, a pessoa vai vir do jeito que ela tiver. Se ela tiver bem, ótimo, mas dificilmente você vai trazer uma pessoa para a igreja que está bem. Dificilmente. A maioria das pessoas vão vir para a igreja, né, sem estar bem. Aliás, espera-se que elas não estão bem quando estão vindo para a igreja. Por quê? Porque o pressuposto da pregação do evangelho é que você está pregando a salvação para os perdidos. Então espera-se que a pessoa que está vindo para a igreja está perdida, né? Pois bem, você traz ela como ela está. Algumas vêm para a igreja com dúvidas, algumas vêm para a igreja com vícios, algumas vêm para a igreja doentes, de vários tipos de enfermidade, físicas ou espirituais ou mentais. Outras vêm para a igreja presas em pecado. Você não pode esperar que a pessoa vai vir na igreja liberta de todos os pecados. Provavelmente ela vai vir presa em pecados para ser liberta aqui dentro.
Algumas pessoas que vão vir para a igreja são narcisistas, manipuladores, pessoas que já se acostumaram a abusar de outras, tirar vantagem. E algumas pessoas que você vai trazer na igreja são vítimas inveteradas de abuso. Elas saem da mão de um abusador para outro e vão parar aqui na igreja. E todas essas pessoas são trazidas nessa rede, e nós não sabemos, a hora que a gente puxa a rede, você não faz ideia. A primeira impressão quando a pessoa está vindo para a igreja é que ela é uma pessoa até maravilhosa, ela teve interesse. E como a gente está às vezes acostumado a pregar o evangelho para muita gente, e aí alguém finalmente ouve, você fala assim, essa pessoa com certeza é 1 milhão de vezes melhor do que todas aquelas que não ouviram. E às vezes ela é a pessoa no pior estado. Aí você traz ela para a igreja do jeito que ela está. Você puxa a rede e traz, e você não faz ideia do estado real que ela está. Você tem que entender isso. Você não faz ideia do estado real de uma pessoa quando você traz ela para a igreja. E quando você traz esses peixes todos para dentro do barco, alguns peixes escapam. Você abre a rede ali, você tenta não abrir, mas no meio da confusão ali, do puxar da rede para dentro do barco, tem uns peixes que escapam da rede, uns peixes que chegam a entrar no barco e depois pula para fora. Né? Mas os pescadores, mesmo sabendo que alguns escapam, eles estão tentando trazer todos os peixes para a praia. Para chegar lá na praia, aí sim, eles vão trazer o barco em terra, né? Vão pegar os peixes, vão separar ali e falar assim, ó, esse aqui é bom para sopa, esse aqui é bom para fritura, esse aqui é bom para, sei lá, qual outro objetivo que faz, né? Fazer impostas, esse aqui é bom para fazer filé, e esse aqui não é bom para nada, joga fora. Né? Na praia é que os pescadores tomam essa decisão. E os discípulos de Jesus, eles fazem uma coisa parecida, né? Não que a gente quer fritar ninguém, nem fazer filé de ninguém, né? Pelo amor de Deus, é uma metáfora. É uma metáfora. O que a gente faz é tentar curar o máximo de pessoas possível que entram na igreja. A pessoa entrou na igreja, veio, recebeu a pregação, conseguiu ser trazida para dentro do barco. Chega no barco, a gente tenta curar, a gente tenta sarar, a gente tenta ensinar. E aí entra a disciplina cristã, com todos o discipulado, o catecismo, a conversa, a amizade, a comunhão, a frequência em todas as reuniões, os conselhos, os diversos conselhos que você vai receber ao longo da vida cristã, do pastor ou de outros irmãos em Cristo, a confissão de pecados. Todo o trabalho da igreja é para curar a pessoa do pecado, para livrar ela daquela cadeia e ir transformando ela, libertando ela, e levando ela na vida cristã até chegar no dia do juízo final. Ali é a praia. A praia não é aqui, aqui é o barco, certo? Entenda isso, a igreja não é a praia, a igreja é o barco. Então, nesse processo, nós estamos tentando levar o máximo de pessoas dentro do barco até chegar na praia, que é o dia do juízo, falar, Senhor, agora sim, agora o Senhor que sonda os corações, o Senhor que examina os frutos, vai ver quem era verdadeiro, quem era falso, e vai fazer a separação final dos peixes. Os bons, ele vai levar para dentro do reino, e os maus vão ser lançados no inferno. Nós não temos essa capacidade. Então a gente tenta ao máximo curar, e os processos de disciplina e discipulado na igreja são justamente para tentar curar o máximo de pessoas. Alguns vão se desviar, alguns não vão ficar até o final, alguns vão se cansar, mas o trabalho nosso como discípulos de Cristo dentro do barco é trazer, manter e curar. Trazer, manter e curar. Agora, Simão e André, eles atenderam imediatamente o chamado de Jesus. Jesus chegou para eles e falou, vou fazer de vocês discípulos, vou fazer de vocês pescadores de homens, e eles deixaram as redes, foram embora, foram seguir Jesus, meio de sopetão. A gente sabe que, na verdade, não é a primeira vez que Jesus fala com eles, porque lá no Evangelho de Lucas, nos conta que já havia tido uma conversa, já havia tido uma situação. Jesus já tinha estado naquele barco. Jesus já tinha pregado de dentro daquele barco. A pesca maravilhosa já tinha acontecido quando esse chamado ocorreu. Então, um dia eles tinham
passado a noite inteira tentando pescar, não pegaram nada. Jesus vai lá, começa a pregar, a multidão ajunta na praia, ele pede o barco deles para usar como plataforma para pregar, afasta um pouco o barco da praia para conseguir falar com a multidão, e depois que ele termina de pregar, ele fala para Pedro, lança a rede de novo. E aí Pedro fala para ele, Senhor, eu lancei a noite inteira e não peguei nada. E Jesus fala para ele, mas lança. Ele fala, bom, mediante a tua palavra, eu vou pescar de novo. E aí ele lança a rede. E a rede quase rompe de tantos peixes e o barco vai quase a pique por causa da pescaria que eles fazem. Isso tudo aconteceu antes desse relato, tá? Mas Marcos nos conta só isso, ele só fala isso, ele não fala da pesca maravilhosa, ele não fala de nada que tinha acontecido antes. Então, parece para nós que simplesmente Jesus apareceu, nunca tinha visto eles, eles nunca tinham visto Jesus, e Jesus falou para eles: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. E num sentido, é importante para Marcos passar isso para a gente, embora nós sabemos que eles já tinham tido algum contato com Jesus pelo outro evangelho. E por que o Espírito Santo inspirou Marcos para escrever desse jeito? Para falar para nós justamente dessa prontidão, de Jesus te chamou, vai. Né? Você não tem que ficar fazendo exigências, eu quero isso, eu só vou se o Senhor me fizer isso, me fizer aquilo. Não, Jesus te chamou, Jesus falou, vinde após mim, eu vou te transformar naquilo que você acha que é, mas ainda não é, para você ser realmente aquilo que eu quero que você seja. Vai, siga ele. E logo em seguida, Jesus passa, encontra Tiago e João, que estavam agora consertando as redes ali, junto com os empregados do pai, eles também eram pescadores, mas eles não estavam lançando, eles estavam consertando. E eles também atendem imediatamente. E a gente sabe que eles estavam no dia da pesca maravilhosa, porque no Evangelho de Lucas nos conta. Então eles nos ensinam a obedecer o chamado de Cristo prontamente, sem nenhuma hesitação. Jesus está te chamando para você ser um pescador de homens. Não hesite. O chamado de Jesus demanda prontidão e renúncia. Ele não quer que você hesite, pense duas vezes, não, ele te chamou, é prontidão e renúncia, abre mão do que tiver que abrir. Simão e André deixam as redes, Tiago e João deixam o pai no barco com os empregados. O que aconteceu com esses 4 homens foi que eles reconheceram imediatamente o privilégio imenso que Jesus estava dando para eles. Porque Jesus não saiu falando para todo mundo, vinde que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, tá? Ele tinha mais pessoas ali, provavelmente. Jesus olhou para Simão, Jesus olhou para André e falou, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Você, Tiago, João, tinha outras pessoas, tinha empregados, tinha o pai de Tiago e João. Jesus chamou Tiago e João, e eles imediatamente reconheceram, meu Deus, me chamou, vai fazer de mim um pescador de homens. Diz que vai fazer uma obra comigo, vai me usar para algo muito maior e muito maravilhoso, que não se compara com aquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo agora. Então eles abriram mão do que estava na mão ali deles, e coisas que eram preciosas, tá? A rede de um pescador é o ganha-pão dele. Eles estavam consertando a rede com os empregados do pai, e deixaram o pai lá consertando a rede com os empregados e foram embora, que envolveu até uma questão familiar, uma questão de, pai, não vou poder te ajudar dessa vez, porque agora eu tenho que fazer uma coisa aqui. Uma coisa muito especial. Eles reconheceram que o chamado de Jesus era mais importante do que qualquer outra coisa que eles estivessem fazendo. Então era precioso e eles tinham que abrir mão de todas as coisas. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem renunciar a tudo por causa dele, irmãos. Ninguém. Você precisa aprender e ir se acostumando a renunciar. A renúncia faz parte da nossa vida. É duro? É. Eu já renunciei muitas coisas? Já. E vou ter que renunciar a outras? Com certeza. Faz parte da vida cristã.
Mas não tem problema, não é perda, porque você renuncia a algo aqui temporário por algo eterno. Você renuncia a algo de valor finito por algo de valor infinito. Você renuncia a algo que talvez para você era extremamente especial, era o seu sonho, mas por algo mais especial, por um sonho mais sublime, por um sonho superior. O que é que Deus disse para o povo de Israel? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Os meus planos para a sua vida são mais altos do que os planos que você tem. Veja, toda vez que você renuncia aos seus planos, os seus pensamentos por causa de Jesus, você nunca está fazendo mau negócio. Nunca você está perdendo algo melhor para levar algo pior. Você está sempre renunciando o inferior pelo superior, sempre abrindo mão do baixo, do pequeno, do medíocre, pelo excelente, pelo eterno, pelo maravilhoso, pelo de eterno valor, infinito valor. Então vale a pena renunciar, e a vida cristã é uma vida de constante renúncia. Simão e André lançavam a rede, Tiago e João consertavam a rede. Veja, todos eles eram pescadores e todos os pescadores contribuem para a pesca. Mas nem todos realizam a mesma função. Uns estavam lançando e outros estavam consertando. Assim também todos na igreja contribuem para o evangelismo. Todo mundo contribui, mas nem todos da mesma forma. E não tem problema, porque a pesca precisa dos dois tipos de pescadores e o trabalho da igreja precisa dos dois tipos de discípulos. Porque existe uma variedade nos dons que Deus distribui ao seu povo e é Ele quem faz a distribuição, glória a Ele por isso. Agora existem então dois tipos de discípulos: os que lançam as redes e os que consertam as redes. Assim como tinha dois tipos de pescador. Uns que estavam lançando e uns que estavam consertando. Os discípulos de Jesus que lançam redes são aqueles que abrem caminho, são aqueles que criam oportunidades, são muitas vezes o primeiro contato que uma pessoa tem com o Evangelho. Então você precisa de pessoas assim. Você precisa de pessoas que criam novas oportunidades, que começam a conversa, que dão início ao diálogo. Isso é essencial, alguém que vai lá e fala, alguém que vai lá e cria uma situação para que o evangelismo aconteça. E muitas vezes ele é o primeiro contato, e em muitos casos, o único contato que alguém vai ter com o evangelho, certo? Porque o que lança a rede é para aqueles peixes que escapam no meio daquele trabalho dele de falar do evangelho para o máximo de pessoas que ele puder, de lançar a rede, tentar capturar o máximo de pessoas para Cristo que ele puder. Alguns escapam, e para esses que escaparam, o único contato com o evangelho que eles tiveram foi daquele discípulo, que é o lançador de redes. Agora também existem os que consertam as redes. Esses são consolidadores. Eles aproveitam as oportunidades criadas. Eles estão lá para que essas pessoas que ouviram o evangelho, que foram capturadas, foram trazidas pelo lançador de redes, permaneçam e ouçam toda a mensagem, todo o escopo do evangelho. Então, muitas vezes, esses consertadores de rede são os mestres na fé que conduzem as pessoas na vida cristã. São eles que vão ensinar os primeiros passos e caminhar com aquela pessoa e discipular e aconselhar. A igreja precisa das duas coisas, porque Cristo fez de nós pescadores de homens. Agora, redes guardadas não pescam, então eu preciso de pessoas que lançam a rede, porque se a rede estiver dobradinha, bonitinha lá no armário, ótimo, ela nunca vai rasgar, mas também nunca vai pescar. Agora, redes furadas também não pescam.
Então eu preciso dos consertadores de rede, porque se eu tiver só pessoas lançando uma rede toda cheia de buraco, toda rasgada, ele pode lançar à vontade, não vai trazer peixe nenhum ou vai trazer muito pouco diante daquilo que ele podia trazer, por causa dos consertadores de rede. Então a igreja no Brasil, ela infelizmente tem se preocupado muito em lançar a rede e pouco em consertar a rede. E é por isso que quando você olha, por exemplo, dados do IBGE, você descobre que o número de evangélicos nos últimos 20, 30 anos cresceu assim estratosfericamente, uma coisa maravilhosa, mas o número de divórcios também, né? Muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias e vazias de pessoas cheias. Junto com o número de evangélicos, cresce o número de desviados. Ao mesmo tempo que você tem os evangélicos aumentando, você tem os desigrejados aumentando. Isso é terrível. A razão disso, entre outras coisas, eu não vou falar aqui tudo, mas algumas das razões que têm a ver com esse texto que a gente está lendo, é que a igreja usou métodos de crescimento rápido que focavam no aumento numérico da igreja, né? E não na transformação de pessoas. É uma ideia de que a pessoa vai ter ali um encontro com Deus, ela precisa ter esse encontro com Deus, o que é verdadeiro, ela precisa ter um encontro com Deus, certo? Mas não existia nenhum plano para como ajudar essa pessoa a mudar de vida, a ser um verdadeiro cristão. A igreja tratou então a conversão como um evento único, individualizado. Eu trato esse indivíduo e a conversão dele nesse momento único. Então a pessoa aceita Jesus, começa a frequentar uma igreja só para ser fortalecido. Não existe nada essencial para a salvação daquela pessoa no ela começar a frequentar uma igreja. Ela aceitou Jesus lá no evento, no evangelismo, no impacto, sei lá no que, no show gospel, e aí falam para ela, agora você vai numa igreja para você ser fortalecido, para você, sei lá, ter um crescimento, alguma coisa assim, mas não está conectado necessariamente com a salvação dela, nessa forma de pensar. Então a igreja, o que ela fez na prática foi abandonar a disciplina cristã, porque a disciplina passou a ser vista como um hábito legalista que afasta pessoas da igreja, e não como algo necessário para manter os peixes dentro do barco, para manter as pessoas na salvação e no evangelho. O resultado disso é uma igreja muito grande, cheia e completamente indistinguível do mundo. Você não consegue falar qual é a diferença. O Brasil está cheio de desviados que pensam que tiveram uma experiência com Deus, mas nunca foram cristãos de verdade. E eu não estou dizendo que todo desviado nunca foi cristão de verdade. Não é isso que nós acreditamos, não é isso que nós pregamos. Nós acreditamos que pessoas genuínas podem se afastar e se desviar. Mas, infelizmente, o caso é que muitas pessoas que hoje se dizem desviados ou ex-evangélicos nunca foram cristãos, nunca tiveram verdadeira vida com Deus. A igreja brasileira precisa de mais consertadores de rede, mais mestres, mais discipuladores, mais catequistas, fiéis àquilo que a Bíblia ensina, e mais teólogos, mais doutores da igreja que lidam com questões difíceis, que procuram respostas profundas na palavra de Deus. Nós precisamos parar de ficar ali só na superfície, sabe? Eu lembro quando eu era menino que fui aprender a nadar, e você, para aprender a nadar, em algum momento você tem que chegar na parte da piscina que o seu pé não alcança o chão. Em algum momento, certo? Não precisa ser logo no começo. Você não vai pegar um aluno ali que acabou de começar e ia jogar ele lá no fundo da piscina ali, mas em algum momento você precisa chegar naquela parte da piscina que o seu pé não alcança o chão, certo? Então você vai aprendendo a nadar, você vai aprendendo a mexer os seus bracinhos, mexer as suas perninhas, e chega uma hora que você precisa de profundidade. Respostas superficiais, respostas vazias, elas
não pode ser a resposta oficial da igreja por 30 anos, certo? Isso não pode. Você pode ter uma resposta mais superficial ali no começo, o que não é o nosso caso, porque vocês estão vendo aí no catecismo que é difícil ter uma resposta superficial, né? A grande maioria deles, das respostas do catecismo, vão fundo. E mesmo fundo eu ainda acho que podia ir mais. Mas não dá tempo, né? É só o catecismo, é só o começo, é só a introdução. Então a gente precisa, sim, de respostas profundas. A igreja também precisa não só disso, não é só uma questão intelectual, não é só uma questão de estudar mais ou de ter melhores respostas para as perguntas. Não, a igreja brasileira também precisa de mais intercessores, mais pessoas que oram constantemente, tanto por elas quanto pelos irmãos, né? E que são conhecidas não nos púlpitos, mas nos salões do céu são muito bem conhecidas. Pessoas que quando chega a oração dela lá, ó, chegou mais uma oração aqui do fulano de tal, né? Será que, como é que vai ser essa resposta aqui? Vai vir rápido? Nós precisamos das pessoas. Essas pessoas são absolutamente necessárias na igreja. Mas você não pode dizer que o evangelicalismo, que a igreja no Brasil está crescendo muito, quando você tem o culto especial dos jovens lotado até as portas, e saindo pessoa pelo ladrão, e o culto de oração vem 2 irmãos. Você está entendendo? Não faz sentido, é óbvio que uma igreja nesse estado é uma igreja que está produzindo desviados em massa. Não tem como. A igreja precisa de mais visitadores, que vão lá, pastores e não pastores também, que vão lá e que vê a realidade das pessoas na vida doméstica e instruem elas na realidade delas ali, no que elas realmente estão precisando, né? Porque você ter pastores maravilhosos que pregam no púlpito e fazem todo mundo chorar ou dar risada, né? Porque no Brasil tem bastante disso também, mas que nunca visitam ninguém, né? Não tem tempo para isso, não é isso que eles podem fazer. Bom, então tudo bem, cara. Vai ser coach, vai ser outra coisa. Pastor é isso, pastor abraça ovelha, pastor cheira ovelha. Se você não visita, se você não vê, se você não sabe a realidade das suas ovelhas, você não é pastor. Não é, acabou, esquece isso daí. Ai, não, ele não tem esse dom. Ótimo, beleza, tem um monte de gente na igreja que não tem esse dom. Não precisa pregar também. Não precisa ensinar também. Nós precisamos na igreja de visitadores. A situação terrível que nós estamos vivendo, porque assim, irmãos, você vê o mundo cheio de prostituição, adultério, mentira, traição, todo tipo de coisa errada acontecendo no mundo, é o mundo, né? Não é bom, é horrível, detestável, temos que lutar contra isso, mas você esperava o quê? É o mundo. O que nos entristece é ver a igreja nesse estado. Então nós precisamos também de mais conselheiros bíblicos que aplicam a palavra de Deus a cada situação específica da vida de uma pessoa específica. Porque a nossa dificuldade, muitas vezes, irmãos, quando você começa a lidar com a situação da vida, não é você ter respostas para perguntas de situações hipotéticas. Há situações hipotéticas que eu acho muito interessante quando eu estou dando estudo bíblico, que a pessoa fala assim, mas imagina uma hipótese assim. Quando a pessoa fala, imagina uma hipótese assim, não é todas as vezes, não é 100% das vezes, vamos colocar assim, 60%, 70% das vezes a hipótese é real na vida de alguém, ou da pessoa que está perguntando, ou de alguém que ela conhece, certo? E as pessoas precisam saber exatamente o que fazer agora, nessa situação. Tem alguma resposta nesse livro para isso? É por isso que a igreja precisa de consertadores de rede, no sentido não de conselheiros formados em psicanálise, né, cheios de teorias na cabeça. Precisamos de conselheiros cheios de Bíblia, que são capazes de aplicar a palavra de Deus para a situação específica. Porque sim, existem muitos assuntos que a Bíblia não trata, mas todos os assuntos necessários para a salvação a Bíblia trata. Então, se tem alguma coisa que é pecado, o diagnóstico vai estar aqui nesse livro. O diagnóstico de um pecado está aqui nesse livro. E o diagnóstico para cura também vai estar aqui nesse livro. O remédio vai estar nesse livro para qualquer situação de pecado.
Então nós precisamos de conselheiros bíblicos. Agora, esse trabalho, irmãos, é absolutamente grande demais para qualquer pessoa. É impossível eu fazer ou você fazer como indivíduo. O que nós podemos fazer é falar assim, como que eu me encaixo e dar o nosso melhor. É necessário que nós andemos como igreja, certo? Que nós somos aqui uma igreja de 12 pessoas, mas uma igreja, e ver a nós mesmos, a cada um de nós, como parte do trabalho maior que está sendo feito por Deus em todos os irmãos. Deus está fazendo isso. Quando nós vamos obedecendo a palavra, quando nós vamos consertando as nossas redes e lançando as nossas redes, quem está fazendo a pesca é Deus. Nós somos os instrumentos. Nós somos os instrumentos dele para que a pesca aconteça. Então, o que está acontecendo aqui é que Deus quer você. Presta atenção no verbo. Deus quer você. Deus quer que você seja parte disso. Deus quer te usar como instrumento para trazer pessoas para a igreja dele. E a igreja precisa de você. Presta atenção no verbo, é diferente. A igreja precisa de você. Porque você faz parte de um pacto. Vocês lembram? Domingo passado, quando a gente foi fazer o batismo da Heloíse, eu e a mãe dela fizemos votos. É claro que a maior parte dos votos foram nós dois que fizemos, né? Mas vocês também fizeram votos. Vocês se comprometeram num pacto diante de Deus a colaborar para que eu e a Priscila possamos dar uma educação cristã e verdadeira para Heloíse. Então, a partir desse momento, obviamente, que a responsabilidade maior é nossa, com certeza. A autoridade maior sobre a Heloíse é nossa, com certeza. Mas existe um nível de compromisso com o qual a igreja assumiu para ajudar e contribuir para que a Heloíse possa crescer uma mulher de Deus, fiel ao Senhor, que ama Jesus e que consagra toda a sua vida ao Senhor, como ela é salva e regenerada. Você faz parte do pacto. E quando a gente pensa agora expandindo na missão da igreja de pescar almas para Cristo, tanto maior é o seu envolvimento desde o momento que você foi batizado, desde o momento que você recebeu a regeneração e a vida nova em Cristo, você se tornou parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você entrou nesse pacto, você entrou nesse chamado, você entrou nessa missão. E também é verdade que Deus deu para você dons específicos que Ele não deu para mim. E que Ele não deu para o irmão que está do lado, Ele deu para você certas capacidades, certas habilidades espirituais ou até naturais que Ele deu para você. E não só isso, Deus também te deu oportunidades específicas. Tem pessoas com as quais eu vou lidar que você talvez nunca vai ter oportunidade de encontrar. E tem pessoas com quem você vai lidar que, se depender de mim, nunca vão ouvir o Evangelho, porque são oportunidades que vieram até você. São vidas que chegaram até você em situações para você poder contribuir com os seus dons. E aí, quando você contribui com os seus dons e usa as oportunidades que Deus deu para você, você possibilita que os outros irmãos usem os dons deles e aproveitem as oportunidades que você abriu. Então, existe às vezes uma pessoa que você encontra, você evangeliza e ela abre uma porta para uma visita. Bom, ótimo. Talvez você vai falar assim, eu não sei bem como fazer uma visita, não tem problema, tem outros irmãos na igreja que sabem fazer a visita. Aí você fala assim, mas e se essa pessoa diz que quer aprender a Bíblia, eu não sei bem explicar, não tem problema, tem outras pessoas na igreja que sabem explicar. Você abriu, você aproveitou a oportunidade específica que foi dada para você e criou novas oportunidades para outros irmãos usarem os dons que eles têm. Ah, mas eles estão numa situação no casamento que é difícil de lidar.
E às vezes eu não sei a resposta, mas tem uma irmã, tem um irmão que sabe a resposta, que sabe lidar, já viveu uma situação daquela parecida. Fala, não, eu posso ajudar. Vamos lá, eu vou conversar, eu vou contribuir. Então a igreja ela está unida no pacto e ela está unida no chamado e nos dons que Deus dá a cada um. Agora, irmão, só 12 versículos na Bíblia inteira mencionam André. Poxa, meu irmão, que privilégio, hein? 12 vezes. Mas é interessante que dessas 12 vezes, algumas, sei lá, pelo menos umas 2 vezes, é porque o nome dele aparece na lista dos 12. Né? As outras vezes ele aparece, ele estava junto com Filipe, aí os dois foram falar alguma coisa para Jesus e tal. O fato mais importante registrado na Bíblia a respeito da vida de André foi que ele seguiu Jesus imediatamente quando ele foi chamado. Esse é o fato que destaca, esse é o fato que também repete, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, e fica muito forte na imagem do apóstolo André, que quando Jesus chamou, ele imediatamente respondeu e seguiu Jesus. A história da igreja registrou esse fato, ela capturou essa ideia, e André se tornou um exemplo e um símbolo de prontidão para renunciar a tudo e seguir a Cristo. É por isso que, por exemplo, até mesmo entre as igrejas evangélicas, às vezes você encontra escolas ou faculdades de teologia, ou seminários, ou institutos, Instituto Santo André, né? Por quê? Porque os protestantes, eles adotaram a postura de André como o exemplo para eles. Protestantes, reformadores, por que é que vocês estão fazendo isso? Porque Jesus falou. Isso basta. Por que que vocês estão pregando isso? Por que que vocês estão falando essa coisa que o Papa não concorda, que a Igreja de Roma não concorda? Jesus falou, eu sou obrigado a fazer. Não tem o que fazer. Essa prontidão de André se tornou, num certo sentido, um símbolo para a igreja protestante que agarrou e falou, ele meio que se tornou sem querer o nosso patrono. Veja, irmãos, hoje Jesus chama você. Hoje Jesus chama você pelo seu nome. Vinde após mim, porque Ele quer transformar você em um pescador de homens. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu evangelho, pela Tua graça. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha fortalecer a nossa fé, Pai, nos encher do Teu amor, amor por vidas, amor pelo Teu chamado, amor, Pai, por aquilo que o Senhor nos deu, as oportunidades e dons que o Senhor colocou nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nos enche, Senhor, da Tua presença e da Tua graça, e nos leva, Senhor, na direção da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus.